Olá! Você, por certo, já ouviu falar do prejuízo que traumas podem causar ao desenvolvimento do ser. Mas será que é diferente vivenciar um trauma na infância ou na vida adulta? Traumas deixam marcas e podem se originar das mais diversas fontes. Como a gente deve agir para minimizar essa cicatriz emocional? É sobre isso que a gente discute hoje aqui no Papo com Ela, com a psicóloga especialista em análise do comportamento aplicada, Kelly Constantino. Kelly, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse conversar aqui no Papo com Ela sobre traumas e suas consequências. A gente pode dizer que existe uma diferenciação do trauma que é vivenciado, por exemplo, na infância e na vida adulta? Antes de mais nada, obrigada pelo convite, Michele. E sim, há uma diferença no trauma da infância para o trauma da vida adulta. Mas alguns traumas que a gente vai ter na vida adulta pode ter iniciado na infância também. Seria uma espécie de continuidade. Isso, seria uma espécie de continuidade, uma questão que não foi bem elaborada por essa criança, né? Porque até dos 0 aos 7 anos de idade a gente considera a criança como uma esponja. Ela vai absorver todas as informações do ambiente, tudo que o adulto passa para ela como verdade absoluta. Ela ainda não tem aquela parte cognitiva que ela consegue formular o que é certo ou o que não é, bem concretizado dentro da cabecinha dela. Então, se o papai falou alguma coisa, se ela vivenciou alguma situação, mesmo que seja uma situação estressora, ela vai ter aquilo como verdade. E aquilo vai marcar a vida dela, chegando até na fase adulta. O que pode acontecer com alguns traumas que têm origem na infância? O adulto pode não se recordar da onde que esse trauma começou. Ele não consegue puxar na memória, às vezes, a origem desse trauma. É por isso que, às vezes, as pessoas, quando vão para a terapia em busca de um auxílio com algum trauma em específico, ela vai com uma questão pontual, mas que não necessariamente teve origem na fase adulta. Isso seria um mecanismo de defesa, guardar numa caixinha aquilo que aconteceu lá na infância e dificultar esse acesso, embora você diga pra gente, né, mesmo que eu não me recorde, ele tá lá, e de alguma forma ele se manifesta aqui na fase adulta. É um mecanismo de defesa, é isso, Kelly? Sim, pode ser uma forma desse adulto se defender, dessa criança, na verdade, né, que ela vai se defender. Quando o evento ele é extremamente estressor, e foi uma coisa muito impactante, vamos colocar um exemplo, uma morte de uma pessoa querida ou um acidente grave, pode acontecer da pessoa não se recordar depois daquele episódio. É uma forma do cérebro desta criança não ficar vivenciando aquele evento traumático novamente. Então sim, pode acontecer. Quando a gente pensa no que é um trauma, você cita pra gente a perda de um ente querido, um acidente de trânsito, por exemplo, mas são só essas situações extremas que podem ser consideradas traumas ou outras situações também se configuram dessa maneira? Vale a gente pontuar, Michele, o que significa, na verdade, a palavra trauma. O que seria um trauma? A gente sabe que o trauma ele não necessariamente está relacionado só no âmbito psicológico. A gente tem o trauma na área da saúde também. Por exemplo, um trauma seria uma lesão, uma ferida causada por um agente externo. Por exemplo, quebrei meu braço. É um trauma ósseo. A gente tem o traumatismo craniano, a gente tem aquela especialização médica que é o traumatologista, que ele vai lidar com traumas, que são lesões. Se a gente for trazer para o âmbito psicológico, os traumas não deixam de ser lesões também, né? Eventos que foram traumáticos, mas não necessariamente tem que ser um evento assim catastrófico. Depende da pessoa que está vivendo e ela vai variar. Por exemplo, um evento que é traumático para você pode não ser traumático para mim. Aí vai entrar variáveis como, por exemplo, o seu histórico de vida, como que você faz a leitura do ambiente, como que você lida com as suas questões, a sua maturação pessoal também para conseguir fazer essa vivência desse trauma. O que a gente chama de consciência emocional ou inteligência emocional está intimamente ligada a essa questão de como eu lido com situações que podem vir a ser traumáticas? Sim.
a gente tem, quando a gente fala de inteligência emocional, nós estamos falando um pouco sobre a percepção de vida que o indivíduo tem. Como que eu faço leitura, como é que eu lido com as situações do meu dia a dia. Aí vai entrar, por exemplo, as suas crenças, como que o seu pensamento ele vai reagir frente a uma situação, como que você vai revidar frente a algumas questões da vida. Exemplos, a gente tem crenças que elas podem ser vinculadas a desamor, a desvalor, a desamparo, que é quando a criança ou a pessoa ela vai pensar da seguinte forma: eu não tenho valor, eu sou incompetente, eu não consigo. Aí qualquer fator externo que possa vir a contribuir com essas crenças, elas podem ser uma fonte que vai gerar um trauma. Na verdade, vamos pontuar assim, existem 3 tipos de trauma, se a gente for colocar em específico. Tem os estressores tóxicos, que pode ser situações pontuais, que vai te causar uma sensação de incompetência, de inadequação. Um exemplo, falar em público pode ser traumático, mas ele é uma situação que ela é catastrófica, não se iguala a um acidente, não se iguala à morte de um ente querido, mas pode ser traumático para algumas pessoas, chegando ao ponto de impossibilitar que a pessoa faça aquilo. Então ela vai ter um bloqueio. A gente já vai ter também os traumas que são agudos, que aí eles são repentinos e geralmente são de eventos únicos, assalto, algum tipo de violência física, sexual. São traumas que são agudos. E tem os crônicos, que é o que a pessoa passa de forma repetida. Para cada um desses traumas, a gente vai lidar de uma forma diferente, e a inteligência emocional, a forma como a gente percebe, ela vai influenciar a forma que a gente lida. Óbvio que quando a gente está colocando um trauma que ele é mais profundo, a pessoa talvez não consiga elaborar e lidar sozinha. É aí que entra o suporte profissional para ajudar a pessoa a lidar com aquela situação. Quando eu penso nesse contexto que você coloca pra gente, Kelly, desses pelo menos 3 tipos de traumas que a gente tem, de que forma eles acabam freando ou prejudicando o desenvolvimento dessa criança, a atuação desse adulto, seja em relacionamentos amorosos, profissionais ou de amizade, dentro da própria família? Como que eu posso pensar nessa nódoa, assim, digamos, que o trauma me traz, no que diz respeito a esse meu desenvolvimento enquanto ser humano, enquanto um ser que é sociável? Quando um trauma ele não é elaborado por essa pessoa e ele vem a corroborar com a crença que ela tem por trás, vamos colocar no âmbito do relacionamento. Vai acontecer alguma coisa, um evento que é um estressor, e ele vai confirmar essa crença de desamor. É um reforço. É um reforço. Não necessariamente significa que na vida da pessoa só acontecem eventos negativos, mas a gente tem um filtro. Vamos supor, se você está com uma crença negativa ativada, logo você vai ter uma facilidade maior para visualizar outros eventos negativos. Então a nossa mente ela funciona como um filtro. Se eu gosto, um exemplo, da cor verde, eu vou ter uma maior facilidade para ver o verde nos ambientes que eu vejo. A mesma coisa com eventos estressores. Seria como uma lente que a gente coloca. Uma lente, isso. Se eu tenho uma crença ali de desamor muito forte, que pode ter origem desde a fase da infância e agora com a fase adulta ela vem sendo reafirmada várias vezes, quando acontece algum evento, por mais simples que seja, um encontro, eu tenho que ir em algum lugar eu vou ter que me socializar, eu vou ter que encontrar pessoas que têm a possibilidade de eu ter um potencial relacionamento, isso pode bloquear a pessoa. Bloqueia como assim? A pessoa pode entrar no que a gente chama de comportamento de esquiva ou fuga. Frente a um estressor, o que a gente tende a fazer? A retirada desse estressor. Isso é um reforço que ele é negativo. A gente retira um evento estressor. Só que esse reforço negativo ele vai gerar o comportamento de esquiva e fuga. Qual que é a diferença dos dois? Na fuga, a gente já estaria ali no ambiente, a gente já estaria no encontro. Então, quando a gente viu a pessoa, bateu aquele medo, me paralisou, eu dou um jeito de ir embora. Isso seria uma fuga. A esquiva seria eu nem ir.
Inventa uma desculpa, inventa uma desculpa e não compareço. Mas isso a gente pode generalizar para outros ambientes também, como a profissão, como possibilidades, convites que essa pessoa venha receber na fase adulta e ela começa a evitá-los, mesmo sendo benéfico para ela, só para não ter que lidar com aquela situação de uma forma direta. Isso é comum hoje em dia? O que você tem como experiência de consultório? A gente estava falando um pouquinho que você trabalha bastante com crianças, né? O que você tem percebido nos seus atendimentos? É um comportamento comum. Por quê? A gente tem a tendência a fazer apenas coisas que sejam agradáveis pra gente. Mas a gente na vida, principalmente na fase adulta, a gente não lida somente com o que a gente quer fazer. Nós temos que fazer as nossas obrigações. Tem dias que a gente tem que vir trabalhar mesmo não querendo trabalhar, mesmo você estando cansado, querendo ficar em casa, naquele momento você não pode. Então você tem que lidar com as suas obrigações. Só que o que acontece? A gente tem que fazer estratégias para que a gente consiga fazer um movimento de retirar esse comportamento de fuga e esquiva. Só que ele não é uma ação muito fácil de fazer. Porque como é um comportamento que ele é reforçado, querendo ou não, tudo que a gente faz na nossa vida, qualquer tipo de comportamento, ele é aprendido por reforço. Mesmo sendo um comportamento negativo. Kelly, por exemplo, a pessoa se esquiva demais, ela aprendeu a ser assim. Sim, ela aprendeu a ser assim. Então, até no consultório com as crianças a gente vê esse comportamento de esquiva e fuga, de não querer executar demanda, de ter dificuldade de receber uma negativa, de ter dificuldade quando você retira uma coisa que é prazerosa para a criança. Isso a gente vê nos outros ambientes também, no escolar, que é onde a gente tem bastante comportamento disruptivo. Na fase adulta, a pessoa pode ter uma dificuldade no ambiente profissional também. A gente pode pensar que isso é um pouco de comportamento hedonista, assim, da gente só querer fazer aquilo que traz uma satisfação imediata, que seja agradável, de não conseguir equilibrar aquilo que é prazeroso, mas também, em contrapartida, fazer o que é necessário, como você colocou pra gente, né? Eu penso que a gente tem uma certa dificuldade de entender a recompensa a longo prazo. Então a gente faz o que vai nos trazer um reforço que seja de uma forma mais imediata. O exemplo que a gente pontua assim, que é clássico, é a gente fazer uma dieta. A gente sabe da importância de se alimentar de forma mais natural, que vai fazer bem para o nosso corpo, mas a gente, quando vê um fast food, a gente faz o quê? A gente come, a gente vai para ele, porque ele é o mais fácil, ele é o mais rápido. Eu não vou precisar ter a preparação de ir lá fazer a minha própria comida, de ter esse esforço. Não preciso lavar a cozinha. Exatamente, é tudo ali mais fácil. Então a gente não consegue mensurar o longo prazo. Se eu fizer uma alimentação regrada, ou se eu cuidar da minha saúde mental, mais para frente eu vou ter um benefício. A gente tem essa dificuldade temporal de colocar lá na frente qual é a recompensa. Isso vai entrar, por exemplo, a dificuldade que a gente tem de estabelecer objetivos e metas. Fazer um planejamento. Fazer um planejamento de vida e principalmente executar o planejamento que a gente faz. Porque uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente seguir o que a gente propôs. Que muitas vezes a gente tem essa falha, a gente faz aquilo que vai ser mais rápido, mais fácil. Principalmente nessa era que a gente está do digital, onde tudo está na mão, a informação ela vem de diversas fontes diferentes em um clique. A gente tem essa dificuldade hoje, por exemplo, de pegar um livro para ler uma coisa que é mais extensa, mais duradoura, que vai demandar. O custo da nossa resposta é muito maior. Então a gente tem essa dificuldade de lidar. E Kelly, você estava falando pra gente que essa dificuldade de planejamento, essa dificuldade de enxergar a longo prazo e pensar o benefício em longo prazo, isso também a gente pode dizer que tem o fator frustração envolvido, porque por vezes eu planejo, não sai da forma como eu queria, no prazo que eu queria, e eu preciso lidar com essa frustração.
Essa incapacidade de lidar com a frustração, ela também gera trauma? Sim, inclusive por ser um evento traumático, aí seria um trauma mais crônico, que ele vai acontecer de forma repetida, ele vai levar a pessoa a ficar na ruminação, ele vai validar a crença de incompetência, por exemplo, tá vendo? Eu não consigo, tá vendo? Eu planejei, mas eu não consegui fazer, eu não consegui executar, eu não consegui concluir. O que vai levar a pessoa a, às vezes, de uma forma abrupta, interromper um projeto ou simplesmente desistir. Pode sim ser alimentado por um trauma que não bem trabalhado, pode evoluir, por exemplo, para um quadro depressivo, um quadro ansioso, porque a gente está ali, frente a um objetivo. Às vezes não é um objetivo pequeno, é uma meta mesmo, alguma coisa que a gente quer alcançar, mas a gente desiste de uma forma, não vou colocar assim que é fácil, porque não é. Mas a gente tem essa dificuldade de dar sequência e principalmente sequência frente à possibilidade de um fracasso. A palavra fracasso ela é uma palavra muito pesada, mas a gente lida não só com vitórias ao longo da vida, a gente lida com pequenos fracassos e a gente tem que saber transpor esses momentos de fracasso. E a gente fazer essa transposição de um momento de dificuldade para que ele não venha lá na frente gerar um trauma, ele vai fazer total diferença. Porque nem todas as dificuldades que a gente passa na vida a gente considera traumática. Certo? A gente vai ter ao longo da vida momentos que são estressores. Não tem para onde fugir. Né? A nossa vida ela não é composta só da alegria como é a emoção principal. Não são somente rosas, como se diz, né? A gente tem as outras emoções tão importantes quanto a alegria. A gente não pode desvincular, por exemplo, a tristeza, a raiva, que são emoções necessárias. O medo também. O medo também são, se a gente for pensar no âmbito da evolução, são emoções que evoluíram. Então, se elas evoluíram, elas têm um porquê. A gente conseguir fazer essa transposição de momentos estressores para que eles não sejam traumáticos, principalmente aquele trauma repetido, vai fazer total diferença para a vida desse adulto. Tô na minha caminhada, tive ajuda, entendi que tô lidando com um trauma. A gente sabe que o processo psicoterápico é uma ferramenta eficaz para tratar esse trauma que está ali instalado, mas isso pode levar um tempo para que eu consiga me desvencilhar ou para que eu consiga enxergar com outros olhos essa situação. Existem mecanismos para que eu vá superando essas dificuldades no dia a dia, Kelly, enquanto eu não consigo, digamos assim, solucionar de forma mais concreta esse trauma que se faz presente e se manifesta em situações que são estressoras? Sim, como você bem pontuou, há necessidade de um acompanhamento, principalmente quando a pessoa não consegue, não é um simples estressor, já é um trauma que ele está mais enraizado. Talvez há necessidade, por exemplo, de um acompanhamento medicamentoso também, a gente não pode desvincular a parceria importante entre os ramos da psiquiatria e da psicologia, depende da situação, mas há estratégias que a gente utiliza, principalmente na clínica da terapia cognitivo-comportamental, que são pontuais, são exercícios mais focais que a pessoa pode usar. Como, por exemplo, a gente tem que aprender a questionar o pensamento que vem pra gente. Porque nós somos seres pensantes, mas nós não somos os nossos pensamentos. Não é porque eu tive um pensamento tá vendo, não consegui fazer determinada coisa, logo eu sou um fracasso. A gente tem que começar a questionar esse pensamento. Tá, qual que é a validade? Será que realmente esse pensamento ele é 100% eficaz? Eu realmente sou um fracasso? Em qual área da vida? Porque pode ser em uma única área, vamos supor, só na área de relacionamento, mas na área profissional tá tudo bem, na área familiar tá tudo bem, mas pontualmente em uma área da vida você tem dificuldade. Então a gente pode começar a fazer um questionamento desses pensamentos, não aceitar tudo que vem como verdade, começar a pensar sobre o que a gente pensa. É meio contraditório, mas tem a gente tem senso que ter, crítico do pensamento, seria mais ou ter. menos isso. Dependendo do trauma, a gente também pode utilizar uma técnica que se chama dessensibilização sistemática. Vamos supor, você teve um trauma com um avião. Você tem muito medo, você não consegue voar, mas você precisa voar a trabalho, por exemplo.
Você vai colocar direto a pessoa dentro do avião? Não, ela pode ter uma crise ali e a situação fica muito pior. Então a gente faz um trabalho colocando em partes menores o que seria esse voar. Você começa, por exemplo, mostrando para a pessoa a foto de um avião. Aí depois você vai trazer para essa pessoa uma pelúcia de avião. Aí você vai trazendo um vídeo de avião, um filme que contém avião. Aí você vai chegar com ela na porta do aeroporto. Aí você vai chegar com ela cada vez mais próximo, de forma gradativa, até que ela consiga entrar e não ter um sofrimento por estar dentro dessa experiência, que no caso seria voar. Você vai oferecendo para ela em doses homeopáticas aquela experiência que ela tem dificuldade. Isso a gente pode colocar como várias outras situações. Falar em público, sair em ambientes que são muito lotados, conseguir ir numa entrevista de emprego, por exemplo, são situações que podem ser estressoras, que pode gerar um trauma, que pode validar a crença daquela pessoa, mas que a gente consegue trabalhar elas se a gente for colocando ela em pequenas doses, fazendo a aproximação sucessiva dessa pessoa frente àquele estímulo que seria um estressor. Kelly, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição caso você queira ressaltar alguma informação que a gente não tenha discutido durante a entrevista. Eu agradeço o convite, só mais uma vez enfatizar que se você que está escutando a gente hoje tem alguma situação que entende na vida como traumática, não fique com receio de buscar ajuda, que às vezes as pessoas elas têm um receio do que o outro vai pensar e acaba prolongando uma situação traumática que poderia ser evitada se ela buscasse ajuda pensando tão somente na melhora dela. Dados trazidos pelo Censo 2022 mostram uma frustração na expectativa que se tinha relacionada ao crescimento populacional aqui do nosso país. Atingimos a marca de 203,1 milhões de pessoas em 2022, um aumento de 6,5% frente ao censo realizado em 2010. Isso significa dizer que houve um acréscimo de 12,3 milhões de pessoas. Parece bastante, mas nesse intervalo de 12 anos, a taxa de crescimento anual foi de 0,52%, a menor taxa desde o primeiro censo realizado no Brasil, no ano de 1872. E para entender o que está por trás desse menor ritmo de crescimento populacional do Brasil, é que recebo a professora da UFMT, doutora em Geografia pela Unicamp, Adriana Queiroz Pinhorati. Adriana, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse debater e entender um pouco desses números trazidos pelo Censo 2022 que foram divulgados até esse momento pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Um dado que chama a atenção é que a gente viu uma expectativa de crescimento acabar não sendo correspondida naquela plenitude. A gente cresceu enquanto país menos do que o esperado. O que isso significa quando a gente pensa nesse desenvolvimento demográfico e todos os fatores que estão ligados a isso? Olha, nós podemos pensar que futuramente nós teremos que rever várias das políticas públicas hoje definidas, dentro desse planejamento que nós tínhamos anteriormente projetado, para um novo perfil populacional, um novo perfil de sociedade, com menos filhos, com famílias constituídas somente com casais. A gente observa o crescimento do mundo pet, por exemplo. O planejamento mesmo público, principalmente o que nós vamos ter que começar a pensar é nesse envelhecimento, então o envelhecimento precoce da nossa sociedade. A gente percebe essa mudança na pirâmide, Antes a gente tinha uma população volumosa, mais jovem, e uma população menor já na sua fase considerada idosa. A gente vai vendo uma inversão dessa pirâmide, os jovens se reduzindo e os idosos sendo ampliados. Quando a gente pensa nesse fenômeno de inversão, Adriana, com todo o contexto social que a gente tem, de desenvolvimento do país, o que isso implica no Brasil enquanto uma potência, no Brasil enquanto um país que ainda está em desenvolvimento, não é considerado um país de primeiro mundo, por exemplo? Essa inversão, ela acontece dentro de uma mudança histórica.
né? Então, que começa com o êxodo rural, né? Então, famílias muito numerosas registradas no Brasil rural, em virtude da sua própria atuação, né? Enquanto família, mão de obra, dentro desse espaço. A partir do momento que nós temos o êxodo rural e passamos a ter a maior parte da população residindo nessas áreas urbanas, a gente começa, né? Então, a gente tem ali até um pico de desenvolvimento até 1960, e a partir dali, devido às próprias condições de vida, né, dificuldades econômicas, então antes você tinha alimentos no campo, né, então você consumia aquilo que você produzia. Na cidade não tem essa produção, então a moeda de troca é o dinheiro. Então, assim, manter famílias numerosas nas áreas urbanas passou a ser um grande desafio da sociedade. E aí a gente tem, assim, esses índices sendo modificados, né? E aí a pirâmide começa nesse processo de inversão. As famílias passam a diminuir em número, né, de filhos, então a gente vê assim, a redução da taxa de fecundidade por mulher, e que passa vamos dizer assim, a ter um novo perfil de sociedade, né, com um número muito reduzido de filhos por mulher. Então, para a gente ter uma noção no Brasil, a gente tem uma média assim, de 6,28 filhos em 1960, e no Mato Grosso, eu acho que a gente tem que puxar um pouquinho para o Mato Grosso, de 3,1. E aí, eu vou colocar aqui, em 2000, no Brasil há um registro de 2,39, no Mato Grosso 2,4, né, acompanhando. E a gente já tem assim, alguns dados de 2010 de 1,87 e no Mato Grosso de 2. E há uma tendência, né, a gente pode já verificar a partir desses dados uma acentuada redução nesse número de filhos e que impacta principalmente na taxa de reposição anual, né, da taxa de filhos por mulheres, a taxa de fecundidade, que no mundo é calculada em 2,1. Né? Então, assim, quando a gente fica abaixo desse número, desse índice, a gente pode ter problemas, principalmente vinculados à Seguridade Social, né? Então, assim, a gente vai ter, provavelmente, tinha estimativas anteriores a partir de 2025, né? Então a gente já teve uma primeira reforma da Previdência, em decorrência disso, e provavelmente nós passaremos a ter outras reformas da Previdência, né? Em virtude dessa inversão da pirâmide. A gente tem uns dados do PNAD, que vai apresentar, por exemplo, uma população, uma inversão a partir de 2060, onde 33% da população será idosa e 13% serão jovens, entre 0 a 14 anos. Então, qual que seria o grande impacto disso? Nós teríamos uma redução na população economicamente ativa, é aquela que contribui com os fundos, a exemplo da Seguridade Social, e que pode promover uma balança desigual, né? Um problema provavelmente estimulando novas reformas trabalhistas, novas reformas previdenciárias. E talvez também por essa ampliação da expectativa de vida, a gente tenha que trabalhar por mais tempo, como a gente já vivenciou isso na primeira reforma, né? Que foi até bastante questionada, questionava-se a retirada de direitos, enfim. Mas a tendência é que isso se acentue, então, na sua análise, Adriana. Com certeza, né? Então, a expectativa de outras reformas trabalhistas virão, com certeza, né? A gente tem esse perfil, é lógico que a reposição não se dá apenas, né, a partir da natalidade, ela trabalha também com a migração. No entanto, os indicadores já nos dizem, né, já tem trabalhado com essas informações que nós precisaremos trabalhar mais, né? Então, o tempo, esse pode ser um dos também maiores impactos, né? Então, para a gente manter uma sociedade, e aí quando a gente faz análise de sociedade, nós passamos a identificar esses problemas, né, que nós precisamos aprender a lidar agora. Não só isso, todo tipo de política pública, né? Nesse planejamento do Estado, dos municípios, de se voltarem para uma política que atenda a população idosa, né? Que ela é crescente em todo o país
E no Mato Grosso a gente consegue verificar isso, né? Então, assim, a gente identifica algumas atividades já sendo feitas por municípios, né? Um investimento mesmo nessa população idosa, mas a gente vai ter um outro perfil de uma população idosa que ainda estará envolvida no mercado de trabalho após os 60 anos. Adriana, você falava pra gente do impacto que o êxodo rural trouxe nesse novo arranjo familiar, porque quando a gente estava na roça, digamos assim, o volume de filhos também era uma força de trabalho, né? Sim. E aí, quando eu venho para a cidade, eu vou me adequando, e a partir da década de 60 eu tenho também aí o surgimento de métodos contraceptivos que também evoluem e trazem essa perspectiva de controle da natalidade. Você estava comentando com a gente que, além da redução do número de filhos, as mulheres também aguardam mais para ter essas crianças. O que isso significa para a gente, né? Isso também causa impacto? Causa impacto, né? Então nós vimos aí que as mulheres estão cada dia mais, né, envolvidas no mercado de trabalho, com atividades não só laborais quanto níveis de estudos, né? Então elas estão adiando ao máximo a entrada aí na maternidade. Então, se entre 1990, né, vamos dizer assim, até 1990 as mulheres elas entravam para a maternidade a partir dos 15 anos, variava de 15 a 30 anos. Agora a gente identifica que as mulheres estão sendo mães após os 30 anos, né? Então, assim, você tem todo o processo de formação e isso também vincula-se a níveis de renda, né? Então, assim, há uma diferença entre a população com mais níveis de renda e a população que hoje reside nas periferias, né? Então, tem outro perfil. Então, esse número acentuado de mulheres que ainda têm uma alta taxa de natalidade, ali a fecundidade é maior nas faixas que têm menos renda. Então, isso a gente consegue identificar também. Então, esse novo perfil pode, dependendo de como for tratada essa situação, ela pode favorecer uma política que há algum tempo o Plano Nacional de Educação vem buscando, né, atender que a escola, então a gente pensa na escola enquanto uma ação do Estado de oferecer formação. Muitas vezes, trabalhar com um número muito alto de estudantes, né, dentro de uma sala de aula, de 40, 45 alunos, é um desafio para o professor, né? Então, assim, você tem grandes dificuldades de trabalhar isso, principalmente na rede pública. Então, uma mudança desse cenário, nós teríamos que aproveitar essas mudanças para que, com a redução do número de filhos, menor número de estudantes nas escolas, a gente possa estar lutando juntos para manter as escolas abertas, com estudantes que vão estar ali na faixa de 22 alunos por sala de aula. Seria o ideal, tanto no processo de formação desse estudante, quanto para o próprio professor, né? Então a gente pensa priorizando essa qualidade. Essa seria uma das coisas que poderia ser feita, né? Infelizmente, muitas escolas, em decorrência da redução do número de matriculados, de alunos, têm sido fechadas, né? Então essa tem sido uma política aqui dentro do Estado e eu penso que a gente precisa ir na contramão dessa ação. Ao invés de concentrar esses alunos, dividi-los para que o ensino seja mais concentrado, para que tenha um maior suporte do professor, um maior aproveitamento do que é trazido em sala, né? Isso, e até assim, em outros estados a gente avalia a ampliação das escolas em tempo integral, né? Então a gente vai precisar lidar com essas relações, mais pessoas trabalhando, né? Precisamos ter pessoas trabalhando para manter esse sistema. E aí nós se o Estado oferece escolas, Estados e municípios, né? Se eles oferecem escolas em tempo integral, a maior possibilidade desse trabalhador, né, também oferecer o melhor de si nesse ambiente, né? Então, assim, você tem a formação em tempo integral,
a escola que vai oferecer melhores condições de formação para esse estudante, que pode melhorar as outras áreas, né? Não só o ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior também. E também é uma forma de garantir que essa mãe que está com esse filho e precisa estar no mercado de trabalho, sabe que o filho está em segurança e recebendo esse suporte e fica mais tranquila também para exercer sua profissão, né? Com certeza, né? Então hoje um dos desafios que nós temos dentro da própria universidade, né, de manter as mães, né, em sala de aula, é isso, né? Então as mães que vão para a universidade no período noturno não têm onde deixar os seus filhos. Então, assim, é preciso pensar nesse novo perfil, adequar a essas mudanças que estão acontecendo na sociedade, né? Então, para que a gente possa pensar em novas políticas públicas. Adriana, você fala pra gente, você trouxe dados do PNAD, acho que de 2060. Era um ritmo que se esperava para o Brasil, que a gente envelhecesse, digamos assim, que a nossa população envelhecesse tão rápido? Ou isso superou as expectativas e trouxe uma surpresa para quem está envolvido nesse levantamento de dados, para quem pesquisa essa questão? Foi uma surpresa, né? Então a gente se depara com essas mudanças, até mesmo pelas mudanças no perfil socioeconômico. Eu acho que a principal discussão, não só o perfil socioeconômico, enquanto legislações também aí que foram aprovadas. Se a gente pega a legislação do ano passado, né, a da laqueadura, mas é um desafio enquanto sociedade, né? Então a gente já tem uma tendência a redução, já existe uma tendência nessa redução, e é um desafio para a gente pensar aí, o que nós vamos fazer a partir de agora, né? Então como que nós vamos, a sociedade, ela não tem uma gerência, né, enquanto em relação à sociedade. Então os desafios vão sendo criados e nós vamos buscando superar esses desafios, buscando respostas, né? Não é uma massa de, vamos dizer, uma receita de bolo pronta, né? Então nós vamos superando isso. Então, o que eu posso dizer, né, o uso do contraceptivo, o DIU, né, então, que são vitórias, né, que promovem também o controle populacional. Talvez a gente passe a vivenciar o que muitos países desenvolvidos hoje enfrentam, né, políticas de estímulo, incentivo, futuramente, né? Eu penso que isso possa ser uma realidade no Brasil, para que haja uma política de estímulo para que essas mulheres tenham filhos. Era justamente isso que eu ia te perguntar, porque a gente pode trazer como exemplo a China, que tinha um crescimento populacional muito grande, foram-se tomadas medidas para que esses casais tivessem o limite de filhos. Agora o país vê a sua população envelhecendo, não estão nascendo mais crianças, e eles passam por uma outra medida agora. Se no momento proibiram, agora eles estão tentando incentivar essa natalidade, esses casais a terem filhos. Existem caminhos que sejam eficazes ou que já foram adotados em outros lugares e surtiram efeito no que se diz essa retomada do nascimento de crianças, Adriana, que você tenha conhecimento? A gente pode dizer que o perfil religioso, entendeu? Vamos dizer assim, não é uma ação do governo, mas nós também estamos passando por essa mudança dentro da sociedade, né? Então a gente está na expectativa de sair os dados oficiais agora, com a base completa de dados do IBGE, mas provavelmente nós teremos um aumento aí da população que é cristã no país, mas tendo uma mudança aí, a gente está na expectativa, né, dessa mudança em relação à população que hoje frequenta, é cristã, mas não é católica, entendeu? Então, assim, talvez esse perfil, porque há políticas dentro das igrejas, né, de não utilizar métodos contraceptivos, né? Então essa pode ser uma saída, mas não só isso, né? A gente tem que pensar aí, enquanto sociedade, a China, você citou a China então enquanto exemplo, né? A China mesmo tendo, desde 2016, há um plano de incentivo e mesmo assim não houve alteração.
As pessoas não aderiram, né? Não aderiram, elas não querem ter filhos, então está na autonomia, né? Não há uma política mais de obrigação. Não sei se isso, como dependendo do governo, né? Não sei lá na China se eles estarão adotando outra medida, né? Mais radical. Mas não é a partir do radicalismo que nós vamos mudar esse perfil de sociedade. Eu acho que a partir do momento que nós tivermos melhores condições, né, de renda, de vida, de salário, né, para a população, talvez elas promovam, né, queiram ter filhos. Porque na atual situação, né, então assim, a gente pega o salário mínimo, a gente não consegue sobreviver apenas com o salário mínimo. Então a família, ela perece. Então assim, todo mundo que você for conversar, né, dentro da faixa de 15 a 30 anos, eu estou em sala de aula, pergunto para os meus alunos, eles não querem ter filhos. Né? Eles querem estudar, querem avançar depois que eles tiverem uma vida estável, né? Então eles retornam aí e em busca dessa melhor qualificação profissional. Né? Tem uma idealização ou uma perseguição de uma estabilidade financeira antes de trazer uma criança ao mundo, né? Exato. Né? Então essa é a grande tendência, né? Então o Estado ele vai poder proporcionar, né, isso a partir do momento que nós conseguimos, né, diminuir principalmente as desigualdades sociais. Então acho que a partir do momento que nós vamos proporcionando isso à sociedade, passa a ser realmente um estímulo para que eles queiram ter filhos, né? Então aí a gente pode ver uma mudança de fato na sociedade. Adriana, muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Quando a gente tiver esses números detalhados, a gente volta para discutir essa pesquisa que foi feita, que traz aí o retrato da nossa população. Tá joia. Muito obrigada a vocês. No mundo beauty, a maquiagem natural está em alta e promete ser uma boa alternativa para quem quer estar bonita sem utilizar de elementos muito marcantes ou pesados. Nesse caso, a beleza natural é realçada com simplicidade. Mais sobre essa tendência você confere agora aqui no Papo Indica. No mundo beauty, a maquiagem natural está em alta e promete ser uma boa alternativa para quem quer estar bonita sem se utilizar de elementos muito marcantes ou pesados demais. A maquiagem embelezadora, ela é uma maquiagem mais que dá aquele viço, aquele glow. Ela não é uma maquiagem que transforma, é uma maquiagem extremamente personalizada. A gente vai destacar os pontos fortes da cliente e esconder algumas imperfeições, mas sem transformar ela, sem deixar ela uma outra pessoa. A beleza é realçada com simplicidade, buscando demonstrar o mínimo do uso de produtos de maquiagem. Não necessariamente ela é neutra, ela é nude. Ela é uma maquiagem beauty, em questão de pele. É uma pele mais hidratada, sabe aquele eu acordei assim? Mas ela pode ter cor, ela pode ser azul, ela pode ser rosa, ela pode ter um olho preto, mas sem aquelas técnicas elaborantes, sabe? E sem aquelas coisas muito marcadas, mais livre. Assim, uma maquiagem mais livre, que deixa a cliente mais confortável. É uma maquiagem que você conseguiria usar ela no dia a dia, à noite, para sair. Aos 22 anos, a Thaís, que é modelo, precisa estar sempre bem arrumada e maquiada para as produções. A maquiagem mais embelezadora é a grande aliada nessas horas. Hoje em dia, os produtos utilizados muito na preparação dessa pele são produtos que ajudam na hidratação da pele em si, sucessivamente me traz um conforto, né? É um estilo de maquiagem onde dá para eu sair daqui para ir para um ensaio fotográfico, ou até mesmo usar depois dessa maquiagem para sair mais de noite com as amigas, alguma coisa assim do tipo. Eu não sinto aquela sensação de pele pesada, é sempre uma pele super leve, super confortável. A técnica é para as mulheres de todas as idades e para qualquer ocasião. O que muda para as makes mais contornadas é a preparação. Quando a cliente chega, a gente limpa a pele, a gente trata a pele com a hidratação, com os séros, com o primer, para depois aplicar a base. A gente não chega aplicando a base. E são bases mais glow, são bases mais hidratantes, são bases mais de tratamento. Independente se a pele é mais seca, mais oleosa, aí a gente vai mesclando o tipo de base.
Mas geralmente é uma base de cobertura leve a média. Deu mais liberdade para ela assumir quem ela é, para ela aceitar as linhas de expressão. A gente não precisa ficar tão bitolada, assim, tão nervosa em relação a isso. É uma tendência. Para você que é fã de arte, o Papo Cultura traz detalhes sobre a exposição A Voa, que é assinada pelo artista plástico Antônio Ferreira. O acervo é composto por obras que nos conectam à diversidade da fauna e flora. A exposição permanece na Galeria Arto, aqui em Cuiabá, até o final do mês. Passarinhos, árvores, sertão. Estas são as memórias de infância de seu Antônio, que em sua exposição usou as tintas para recordar a sua criança. Já encantado lá com as garças, né? Eu sou de Garça, uma cidade que tem em São Paulo. De lá fui para o Paraná, como diz, desbravar o sertão, meu pai falava. Para mim era desmanchar o sertão, tirar o que estava pronto, né? Para o progresso. E aí eu vendo os pássaros, vendo aquelas árvores lindas, né? Que eu costumo dizer, não, tenho certeza, são as artes de Deus, só Ele pode criar, entendeu? E a admiração fez com que eu já criança pegasse um lápis, começava a querer fazer aquelas árvores, desenhar um pássaro, fazer uma casinha, né? Via meu pai fazer uma casa de verdade de madeira e queria fazer a minha para brincar. Uma casinha pequena, passando para o colégio, como que é essa capelinha, até aquela casa lá, que eu lembro mais ou menos até o nome, Ponta Leão, chamava o cidadão. A gente passava na estrada para o colégio, para a escola, falava, e via aquela casa e achava bonita, né? Voltava com aquilo na cabeça, que seu fulano tem uma casa linda, né? Essa é a segunda exposição de Antônio, pai do também artista renomado Adriano Ferreira. E a gente começou a incentivar seu Antônio. Seu Antônio, olha, faz um desenho, faz um pássarozinho, deixa a gente ver como que é essa produção. E até que em 2018 seu Antônio fez os primeiros risquinhos e ali saiu o primeiro passarinho. E a partir desses passarinhos que saíram, a gente começou a ofertar alguns materiais de forma bem tranquila, para ele conhecendo e ver se aquilo ia ter uma continuidade. E aí que a gente descobriu um grande artista. O seu Antônio começou as produções, aí depois vieram as telas, as tintas, diversos materiais experimentando, e até mesmo chegamos nas casinhas, que vem também do repertório ali que ele montava para os filhos brincarem. Então nasceram essas casinhas também, que hoje são um mimo, coisas mais lindas que estão tendo na exposição na Galeria Arto, estão aqui exclusivas obras. Falo que a minha arte tem um pouco do Senhor nela, né? Que eu tirei muito daí. E aí ele me abriu essa porta, né? Me levando uma tela, primeiro levou um papel para me desenhar para ele, depois me levou 2 ou 3 telas, ele e a Tatiana. No momento eu desenhava só do lápis para o papel branco, para uma tela, nunca tinha pegado um pincel para desenhar uma tela, assustei com aquilo ali. Mas assim que eles saíram, eu queria fazer já alguma coisa nelas. E fiz, levei para eles em seguida, apresentou para os amigos, colocou na internet e foi surgindo essa... Parece que uma semente florou, né? Ela florou, ficou bonita até o ponto das pessoas também passar a admirar aquilo que só eu admirava para mim, no meu mundo, né? No meu universo. E hoje eu vejo esse universo, um pouquinho só da imitação que eu faço do que é de Deus, está sendo reconhecida por artistas, por galerias, né? Que nem essa daqui que eu agradeço muito. E a todos vocês, né, que vêm acompanhando e divulgando isso aqui. Para mim é um presente que eu sempre digo de Deus. A Voa é a metáfora escolhida para o título da segunda exposição individual de Antônio Ferreira. A expressão escolhida para o título da exposição o coloca em movimento de expansão, assim como sua carreira artista visual. A exposição é composta por 45 obras que trazem como tema central suas aves imaginárias e cenas da natureza. Deus me instrui o que eu vou fazer, porque eu não tenho nada programado, eu não tenho rascunho,
né? Eu não risco nada primeiro. Então eu arrisco fazer sem saber. E sai o que você está vendo. E eu não posso parar, né? Porque é como um filme que você vai cena a cena, né? Ensaiando dentro da mente e colocando na tela. E é muito prazeroso, muito bom demais. E vocês vão poder conferir na Galeria Arthur. Tá lindo. Venha, traga a família, traga as crianças e venham conferir de pertinho. Reconectar mulheres à sua essência e mostrar a elas que são capazes de fazer o que quiserem, seja na vida pessoal ou no mundo dos negócios. Essa é a missão da dupla de comunicadoras, terapeutas e mentoras Tânia Halber e Creuza Medeiros. Foi depois de participar de uma constelação em grupo para entender padrões familiares que a Kiane percebeu que precisava trabalhar internamente outras áreas da sua vida, em especial da maternidade. E aí, nesse primeiro evento, eu já comecei a ver que eu precisava trabalhar coisas da maternidade, porque estava me travando até profissionalmente, né? Eu tinha coisas para evoluir, coisas para crescer, mas era tanta culpa que eu não trabalhava direito, eu não estudava direito e eu não era mãe direito. E aí, assim, tive muitas outras curas nesse período, mas essa foi a mais impactante, porque eu consegui entender que não importa o tempo que eu passo com a minha filha, e sim a qualidade do tempo que eu passo com ela. E as coisas se tornaram mais leves. Eu comecei a produzir mais, eu consegui estudar mais e consegui ter mais tempo de qualidade com ela. Inclusive uma conexão com ela que eu não tinha antes. De me sentir mãe, de ter o prazer dos momentos de ouvir uma mãe cair uma lágrima do olho, ou de ver uma aulinha dela e, sabe, começar a chorar. Sentimentos de mãe que eu tinha tanta culpa que eu não conseguia sentir. E de uma forma muito mais leve. Então, assim, eu consegui evoluir em muitas coisas a partir disso. Não foi naquele momento que virou uma chave, mas foi naquele momento que eu consegui identificar. A mudança de vida da jovem iniciou depois que ela conheceu a mentoria Mulher Sou, idealizada pelas jornalistas cuiabanas que atuam há mais de 15 anos no mercado profissional de Mato Grosso, Creuza Medeiros e Tânia Halber. Há 7 anos, elas entenderam a força do mundo digital e como ele poderia transformar a vida de mulheres com seus projetos de vida profissional e o poder do network. Aqui os negócios fluem entre a gente e nós formamos uma grande irmandade, porque não adianta você ensinar isso, aquilo e aquilo se você não de verdade apoia a outra mulher a ser bem-sucedida na vida pessoal e nos negócios. Então a gente consome entre nós mesmos, a gente forma um clã de prosperidade. Como diferencial na mentoria Mulher Sou, as idealizadoras, que também são terapeutas, cuidam da saúde interior das mentoradas, as preparando para a vida e a profissão. No início, nós prestávamos serviços de assessoria, consultoria, produção para mulheres. E a gente percebia que a gente ia e fazia, porém quando chegava na execução, essa mulher, por exemplo, ela queria gravar vídeo, ela queria se comunicar. Quando ela ia gravar o vídeo, ela não conseguia, porque ela tinha inúmeras dificuldades. Medo do julgamento, não se sentia merecedora de estar falando com o público, de estar brilhando, de estar numa rede social, enfim, inúmeras dificuldades internas. Então, a gente compreendeu que não bastava somente trazer técnicas, era preciso compreender, ter um olhar para além do que realmente acontecia com aquela pessoa, com aquela cliente. E foi aí que nesse nosso processo de olhar para dentro, então a gente compreendeu que a resposta está na pessoa, está tudo ali. A pessoa tem tudo nela, ela já veio completa. Os seus desejos, os seus sonhos, as suas dificuldades, as suas qualidades, está tudo ali. O que nós fazemos é auxiliá-la a olhar, a compreender e a tomar posse do que ela já tem. A mentoria é para muito além de aprender a vender. Os conteúdos oferecidos numa metodologia afetuosa respeita o tempo e processo de cada mentorada. As turmas são intimistas, com no máximo 20 mulheres em encontros online quinzenais. A Lise está junto no projeto há quase 8 anos. Hoje eu sinto que eu tenho mais
segurança em fazer o que eu faço. Quando os meus atendimentos também acaba ajudando, porque eu conheço mais as mulheres, que eu falo assim, sempre falo quando a gente está num encontro, que eu digo assim, que ali a gente tem a liberdade de falar tudo que a gente sente, que vai ficar ali, e a gente percebe também que as dores não são só, as minhas dores não são só as minhas. Tem várias mulheres que têm a mesma dor, e ali a gente tenta conversar sobre isso e resolver as situações. Então hoje eu sinto assim que eu tenho muito mais, eu tenho mais confiança no que eu faço, porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo. O processo que eu faço com as mulheres, a mudança que eu faço com as mulheres, eu também passei por isso. O movimento Mulher Sou aprofunda temas como autoconhecimento e cura, comunicação e criatividade, potencialização da carreira e negócios, com um legado ainda maior, de cada mulher assumir o palco da sua vida. O papo com ela chegou ao fim. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook e também se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode sempre nos ajudar a fazer o papo, mandando o que você gostaria de assistir aqui, seja de entrevista, seja de reportagem, o assunto que é mais interessante para você. Tenha uma excelente semana. A gente volta no domingo que vem, às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde, e eu espero você. Um beijo e até lá!